Galaxy S22 Ultra é definitivamente o que a Samsung tem de mais atual e de melhor. Eu tô fazendo essa introdução depois de toda a análise e olha, dentro de um dos lançamentos mais sem graça, nós temos um dos equipamentos mais interessantes de 2022 e que provavelmente vai se manter relevante durante todo o ano, até mesmo em 2023. Pode parecer contraprodutivo eu meio que já dar a conclusão agora no começo do vídeo, mas eu acho que os próximos minutos contam muito mais como uma explicação do porquê você deve gastar muito dinheiro no S22 Ultra do que realmente um vídeo de vale a pena? Porque vale, sim. É o melhor dos mundos. E claro, se você tem grana o suficiente e está interessada ou interessado no modelo, lembra que tem links na descrição. Uma opção para economizar nele ou em qualquer outro celular na internet ou qualquer outro equipamento também é usar o nosso comparador Escolha Segura, uma extensão para computador e aplicativo para Android que compara preços, testa cupons automaticamente e te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. E bora nos aprofundar no Galaxy S22 Ultra. Bem, para começar, eu acho que eu preciso tirar uma coisa aí do meio do caminho. Esse daqui é o Galaxy Note 22. Ponto final. Sei lá por que eles mudaram o nome, mas a pegada desse smartphone é basicamente igual à do modelo Note 20 Ultra. Ele, aliás, pode ser até melhor do que o que seria um Note 22, porque pela primeira vez nós temos câmeras superiores em uma linha com a S Pen. Se saísse um Ultra agora e um Note no meio do ano, provavelmente teríamos os mesmos sensores, algo que foi realmente minando a linha com caneta, que passou a ter cada vez menos diferencial. Mas afinal, por que a Samsung seguiu esse caminho? Além da pouca diferença entre modelos, eu acredito que a implementação da caneta no Ultra anterior estava ruim. Ela não cabia em nenhuma capinha, não era ergonômica e a tela mais arredondada diminuía o espaço total utilizável. Colocaram a tela mais reta, a caneta no corpo e... nossa, virou o Note. Então deixa ser, tá? E como não dá pra pagar o Ultra, já que essa virou uma linha bastante importante, então deixa ser. Minha opinião? Não importa o nome, importa que agora nós temos um topo de linha com funções que nenhum outro tem, que é a S Pen. Para mim, a pegada geral do aparelho ela é robusta. Ele traz, junto com todo o resto da linha, uma nova liga de alumínio mais resistente, que já havia aparecido na última linha de dobráveis, mas o fato de termos a base e o topo reto transparecem uma proteção maior. É maior mesmo? Não fica claro, mas parece que é. É um celular que quando você pega na mão para mexer com a caneta, parece uma ferramenta de trabalho e não só um celular. Para mim, isso é bom e ruim, já que esse daqui é um celular bem grande, que eu quero usar para trabalhar, mas não para estar comigo em qualquer lugar, já que ele não cabe nos meus shorts da academia e parece um toroço na calça. Mas, de novo, 6.8 polegadas é lindo para editar fotos e vídeos. E precisamos falar dessa tela aí, né, que consegue ser melhor do que a do ano anterior. Em especificações, quase não há diferença. Afinal, apesar de toda a linha mais barata ter reduzido suas bordas, o Ultra se manteve bem parecido com o ano anterior, até perdendo um pouco da área quando comparado com o último Note 20 Ultra. Onde existem ganhos é no brilho máximo, que passa a atingir 1750 nits, contra 1600 do Note 20 anterior e 1500 do S21 Ultra. Qualquer coisa acima de 1000, 1200, olha, tá ótimo. Então essa tela aqui, ela chega até a incomodar em alguns momentos. Esses valores máximos são alcançados apenas sob luz do sol. O que eu tentei fazer foi ir para minha sacada e jogar o Wild Rift, para tentar pegar essa situação. E o resultado é que funciona, parece que você continua em um ambiente interno. A intenção dessa tecnologia de mais brilho é que você consiga ver bem em qualquer lugar, e não que o celular pareça uma lanterna. Quer dizer, ele me incomodou um pouco em telas brancas dentro de casa, e até por isso eu mantive um pouco mais de tempo o menu nessa cor para testar. É engraçado porque a própria recomendação do nível de brilho feita pelo celular sempre me parecia um pouco acima do necessário, então eu passei para o modo noturno e pronto, foi só alegria. Até porque, em construção, olha, definitivamente não dá para reclamar de nada desse cara aqui. Diferente de outros topos de linha como o Xiaomi 12 Pro, porque ele conta com o IP68, enquanto os modelos da Xiaomi decidiram que, não vale a pena colocar isso aí, então se cair na piscina, talvez você tenha problemas. Por aqui não, você vai lá, tira a foto da piscina, opa, escorregou, tá ali, tá funcionando.
Ele também traz um baita de um conjunto de som estéreo, que conta com uma saída minúscula logo acima da câmera de selfie. Isso é bom porque é fácil tampar a saída lateral ao jogar, mas mesmo tampando os dois lados, a saída frontal ainda continua disponível. Me pareceu que o volume geral do S22 Ultra é um pouco também mais alto do que do S21, mas em questão de qualidade eu não consegui perceber diferença. O celular possui também 6 linhas de antena por todo o seu corpo, mais um espaço na lateral que parece uma bandeja de chip e que tem o mesmo intuito. Um celular de metal precisa disso para não atrapalhar o 5G. E claro, precisamos falar do grande diferencial dessa geração, que é a S Pen. Com um design basicamente igual dos anos anteriores, o que eles trouxeram de mudança mesmo foi um acabamento fosco e ligeiramente rugoso que agarra um pouco mais do que o acabamento liso da versão anterior. Ficou mais fácil de escrever assim. E segundo a empresa, o delay de escrita foi reduzido de 9 para 2,8 milissegundos, utilizando inteligência artificial para prever para qual sentido você vai. Para ser sincero, eu já achava bom e eu não consegui perceber diferença, mas é o tipo de coisa onde os pequenos incrementos se empilham para formar grandes avanços em alguns anos. O que começa a me impressionar é o fato de a Samsung se manter dedicada a incrementar o aplicativo de notas por tantos anos a fio. Para quem acompanha a marca há um certo tempo, sabe que em alguns momentos eles podem ser dispersos em seus esforços com software, largando mão de iniciativas que eu geralmente considero promissoras. Mas o aplicativo recebeu uma atualização no final do ano passado, com novas opções de menu, atalhos para passar facilmente as páginas e mais algumas coisas pequenas. Eu gosto desse cuidado que eles estão tomando com o software e que vamos acabar falando novamente no vídeo de hoje. Até porque, apesar da S Pen ser o grande diferencial desse topo de linha, o que chama atenção mesmo é o fato dele estar com o processador mais potente do momento, não é? E essa evolução é ainda maior aqui para o Brasil porque o Snapdragon 8 de primeira geração foi o escolhido para desembarcar por aqui e substituir o Exynos do ano anterior, que, convenhamos, andava esquentando bastante. Para ser sincero, esse continua sendo um ponto de preocupação por aqui, já que o Moto Edge X30 e o Xiaomi 12 Pro, para conseguir atingir o tão aclamado 1 milhão de pontos no AnTuTu, andavam também esquentando mais do que deveriam. Só que eu fiquei surpreso porque a Samsung parece ter feito um gerenciamento de calor muito mais restritivo do que os concorrentes. Esse processador aqui, ele promete cerca de 20% a mais de desempenho do que no ano anterior, onde o Exynos chegava a 755 mil pontos. Apesar de não bater 1 milhão dos concorrentes, o S22 Ultra fez 960 mil pontos frio, desceu para 822 depois de 5 rodadas e bateu o limite do modelo anterior de 750 depois de 30 minutos de stress test. E olha, eu fiquei rodando lá o stress test, 30 minutos, gastou bateria, ficou quente, daí eu fui e fiz o teste, e daí sim ele ainda se manteve no topo do ano passado. A empresa claramente optou por ir reduzindo o desempenho de forma rápida, então logo que ele começa a esquentar, ele já começa a cortar e mantém a temperatura sempre abaixo dos 40 graus, como mostramos na tela. Como esse throttling ele começa antes e é bem gradual, é mais difícil de perceber do que no Xiaomi 12 Pro, onde de repente você vê o jogo com uma grande diferença de quadros. Outro teste importante que eu fiz foi ver quanto tempo ele consegue gravar em 4K sem ter problemas, já que esse é um celular feito para isso, e outros modelos como o S21 FE estavam tendo problemas nesse ponto. No geral, eu consegui passar de 40 minutos sem problema com 4K a 30 frames por segundo, isso gerou um arquivo total de 15 GB, e eu só não passei dessa marca por falta de tempo para testes. A temperatura deu uma subida boa depois dos primeiros 15 a 20 minutos e como eu gravei dentro de casa, em nenhum momento ele superaqueceu ou parou de gravar. Mas eu tenho certeza de que gravar no sol por longos períodos pode ser um problema, como em qualquer outro celular. Eu já tive problema gravando na rua no sol e não era um chip tão potente assim. O que eu achei mais engraçado na parte do desempenho é que logo de cara o S22 Ultra ele não veio com suporte para 120 Hz no iDrift, nem em alguns outros jogos que são principais, que estão ali no topo. O modelo S20 e o S21 eles já tinham esse suporte e é muito provável que após o lançamento oficial essas opções estejam habilitadas. Mas eu acho muito doido que as desenvolvedoras é que tem que mexer e que tem que validar, que não é algo tão natural, de tipo, ter o processador, ele já roda, então se ele roda é só clicar lá e já botar para funcionar, como um computador. Tem que ter esse ajuste aí fino. Então assim, não tem ainda 120 Hz, mas é muito provável de chegar.
e é mais provável de chegar nele do que para outros modelos menos populares de topo de linha. De novo eu tô falando do Xiaomi 12 Pro e do Motorola Edge X30. Outro ponto que me intriga é o fato de que a memória RAM inicial, no modelo de 128 GB, passou para 8 GB e a memória máxima caiu de 16 para 12. Isso abre espaço para a gente ter um modelo mais caro acima dele, com 16 GB, ou só mostra que a gente não precisa de tanta RAM assim, principalmente depois de ver a Samsung implementar a tal da RAM virtual. Eu não senti diferença nessa queda de memória, quem sabe lá no modo DeX, mas isso vai ter que ficar para outro dia, porque já tem tanta coisa para testar que eu não consegui mexer nele. Como sempre, a velocidade de leitura e armazenamento do celular é excelente, com o UFS 3.1 e capacidade de ler em quase 2 GB. É um sistema muito equilibrado e que lida bem até com a gravação em 8K, que deve ser o item mais demandante para as memórias. Nossa versão é a de 256 GB e não ficou claro para nós se o modelo de entrada com 128 tem alguma redução de velocidade ou limitação de gravação em 8K. Eu levanto essa bola porque isso é comum na Apple, que não permite o HDR mais completo em celulares com 64 e 128. Acho que tudo isso que eu falei serve para mostrar que o S22 Ultra não é o celular mais rápido com a Snapdragon 8, mas é o que está mais equilibrado desde que saiu da caixa. A Xiaomi já mandou uma atualização que balizou melhor o processador no seu topo de linha, e eu sei que a Motorola deve mexer no modelo dela. Eu acredito que o S22 Ultra, mesmo um pouquinho capado, teve um salto muito bom perante o ano anterior e estava funcionando bem, então eu prefiro que ele segure um pouco mais do que realmente ele fique super quente e pare depois de um tempo. Só que, claro, um chipset novo não é só CPU, GPU e força bruta. Ele serve também para melhorar as conexões, adicionar funções de inteligência artificial e dar um grau nas câmeras. E olha, quando falamos de Ultra, esse é o grande chamariz do celular. Então, senta que lá vem uma análise detalhada de cada um dos sensores. Mas primeiro, deixa eu te pedir para se inscrever aqui no canal. Se você está gostando dessa análise, se você gosta de guia de compra, de tecnologia, não esquece de clicar aqui e ativar o sininho, porque tem muito vídeo saindo aí nos próximos tempos que eu acho que você vai gostar. Com isso em mente, deixa eu te dar um contexto das câmeras. O S22 Ultra ele é a terceira geração da sua linha. Ele é também o terceiro ano em que a Samsung tenta trazer muito zoom para o seu smartphone. E eu acho que nesses dois casos, ela finalmente está atingindo a maturidade. Apesar disso, a intenção da empresa foi dar um foco maior para fotos noturnas esse ano, algo que eles chamam de Nightography, e para isso todos os sensores receberam alguma alteração. A câmera principal, de 108 megapixels, é de nova geração e trouxe um sensor maior, que segundo a empresa conta com pixels de 2.4 microns, o que permite captar mais luz, mesmo no modo vídeo. Eu gosto muito do resultado dessa câmera porque, tal como na primeira geração, nós temos um desfoque natural grande e que já não tem os mesmos problemas de foco de anteriormente. A Samsung manja que algumas pessoas não gostam tanto desse desfoque aí, então ela já deixa habilitado por padrão, na parte de baixo esquerda, o potencializador de foco. Mas essa função ela é basicamente uma ultra-wide com zoom. Olha, não faz sentido usar uma câmera ultra-wide um pouco inferior quando você tem esse baita sensor, então eu não recomendo usar. Outro ponto interessante é que o Snapdragon 8 permite agora que as fotos de 108 megapixels não tenham redução quando utilizam o HDR. Nos outros anos a troca era bem clara, ou você tirava fotos processadas de 12 megapixels ou um pouco mais cruas de 108 megapixels. Agora não tem mais isso. Essa limitação era justamente pelo fato de que fazer o HDR depende de várias camadas de foto. Pensa só, tirar 9 a 10 fotos de 108 megapixels e juntar tudo isso em poucos segundos. Não era possível, agora é. A diferença quando você dá zoom fica bastante evidente. Na tela, pequena, você vai perceber que as fotos são quase iguais, mas na hora que você pensa em, sei lá, enquadrar, colocar lá na sua casa, é onde a diferença dos 108 megapixels vai aparecer. O problema é que cada arquivo tem de 20 a 25 MB, de 4 a 5 vezes mais do que uma foto comum de 12 megapixels. Com isso, um celular de 128 GB armazenaria somente 5.000 fotos. Nossa, não parece ruim. Então tá bom, usa 108 megapixels mesmo sem problema. Em fotos noturnas, esse sensor aí ele também se saiu bem. Fotos de rua, de apartamento, tudo com HDR legal e sem precisar de muito tempo de captação. Além disso, parece que a Samsung força bastante as cores nesse cenário. Apesar de o sensor identificar mais cor, eu acho que muito disso vem também do pós-processamento, como eu estou mostrando na tela.
Quando colocado lado a lado com o iPhone 13 Pro, no entanto, o S22 Ultra não ganhou em todas as situações, e o celular da Apple conseguiu trazer algumas fotos um pouco mais definidas no seu sensor principal. Onde o S22 Ultra realmente melhora a foto em baixa luz quando comparado com todos os concorrentes é em suas lentes de suporte, a começar pela ultra-wide. Esse sensor aqui continua com uma resolução de 12 megapixels e, para ser sincero, eu acho que em suas bordas ele deforma em excesso, mas quando colocado em média luz ele manteve e muito a definição, além de também dar uma reforçada nas cores. Em boa luz ele é um ótimo sensor, balanço de branco equilibrado, boa transição em modo vídeo e estabilização através do Super Steady Mode. Claramente, trocar para a câmera principal melhora a definição, mas esse ainda é um ótimo sensor e que vai superar os outros concorrentes em média e baixa luz. Outra lente que ganhou novas funções foi a telefoto de 3 vezes, que agora é capaz de fazer modo retrato em boa e baixa luz. Claramente, esse é o sensor mais adequado para esse tipo de foto, já que é o que se parece mais com a forma como vemos as pessoas. Mas ele também é o sensor mais fraco do Ultra. Eu me impressionei com o recorte feito no cabelo das pessoas e nós temos mais opções de fundos diferentes nesse ano. A nitidez está melhor, mas eu tenho que ser sincero que nesse caso aqui eu ainda continuei preferindo o resultado do iPhone. A diferença está bem menor e olha, essa lente aqui ela é boa em várias situações, mas a que mais me impressiona mesmo é sempre a de 10 vezes. E eu acho que o que mais impressiona é que sempre que eu vou clicar no botão de 10 vezes, eu sinto que a qualidade vai cair. Mas diferente do sensor de 48 megapixels de 2 anos atrás, que fazia um zoom híbrido, esse 10 vezes aqui é totalmente ótico. Tudo fica bastante definido, a estabilização está melhorada e a opção de mostrar o quadro maior no canto direito ajuda muito. O salto da lente de 3 para 10 vezes ele é bem nítido quando você está ali no meio do caminho, em 7, 8 vezes. Eu recomendo, aliás, que você sempre use essas duas lentes na sua base, então 3 e 10 vezes, para conseguir o melhor resultado possível. Só que tem um ponto importante dessa lente que passa desapercebido, que é o fato dela gravar em 4K. Além disso, a gente consegue transitar entre todas as 4 câmeras traseiras sem mudar de resolução e durante o vídeo. A Samsung ela já aprendeu e ela consegue regular o balanço de branco e a saturação de todas as câmeras, mantendo tudo bem equilibrado, algo que o Xiaomi 12 Pro não conseguiu fazer. Mas o legal é que assim, o S21 Ultra ele já foi o celular do ano em câmeras, mas apesar das specs serem quase as mesmas, a empresa trouxe avanços basicamente em cada um dos sensores, e isso vale para o frontal também. Ele tem os mesmos 40 megapixels do que no ano anterior, mas todas as fotos, principalmente os retratos, estão mais definidos do que antes. Eu já achava essa uma câmera boa e já usei a do S20 Ultra para gravar muito conteúdo, mas essa nova tem mais definição. Em vídeo, esse sensor aqui ele prioriza o seu rosto e acaba até por estourar um pouco o fundo. O resultado é bom, já que geralmente é o seu rosto realmente que tem que aparecer. Eu prefiro o S22 mais do que o iPhone e eu vou aproveitar para mostrar também o microfone para vocês nesse vídeo que vai aparecer agora. Agora é a hora que eu mais gosto. Essa daqui é a câmera frontal do Galaxy S22 Ultra. E a qualidade dela em 4K é muito boa. Eu já usava o S20 Ultra para gravar anteriormente meus principais stories ou coisas que iam para aprovação, mas isso daqui tá realmente bem legal. E o ponto mais importante da gente checar é o seguinte: aqui eu tô numa luz boa, tô olhando contra a janela, uma qualidade legal, tô segurando ele na mão, então a estabilização tá boa, mas a hora que eu sair e ficar de costas para um lugar muito iluminado, olha só, mesmo assim a qualidade tá bem legal, tá? Ele tá conseguindo manter bem lá a traseira aparecendo, eu também. Quando eu fico de lado aqui na sacada também, a divisão do rosto tá legal, então parabéns Samsung, hein? Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Ter um conjunto estável é importante para criadores como eu, e isso se aplica também para redes sociais. Eu achei legal que finalmente a Samsung está olhando para esse lado novamente, e tanto o Instagram como o TikTok e o Snapchat possibilitam agora o uso de diversas câmeras, ou seja, durante a gravação eu consigo trocar de ultra-wide para wide e até mesmo trocar para de zoom. Essas duas primeiras elas são descritas por um lettering na tela, enquanto que a câmera de zoom troca automaticamente sem te avisar. Funções como o HDR e outros tipos de processamento também estão ativados. Mesmo assim, o resultado da compressão para 720p que o Instagram realiza fica um pouco aquém do esperado.
O Barba lançou um vídeo recente de como conseguir um melhor resultado em redes sociais com o celular Android, e o segredo está em gravar com a câmera nativa, exportar em 720p através de um editor de vídeo e daí finalmente fazer o upload para a rede. O link está na descrição e olha, nesse cenário, esse smartphone aqui ele fica lindo, mas tem que ser o seu trabalho para você ter saco de fazer isso para cada um dos stories que você for postar. É um passo bem largo a caminho de ficar muito parelho com o iPhone, eu acho que realmente ele está bem mais perto nesse ano, mas ainda não é igual na minha opinião. O resumo na parte de câmeras, na minha opinião, tá, é que o S22 Ultra é o Android mais completo e equilibrado do momento, principalmente agora que a Huawei foi largada às traças. Some isso a um microfone bom e a possibilidade de software que nenhum outro tem, como o pareamento direto com Windows ou o modo DeX, e pronto, esse celular aqui é uma baita de uma ferramenta para criadores. A própria Samsung sabe a importância de ter um ecossistema legal de aplicativos e fechou uma parceria com o LumaFusion, que segue como a melhor opção para editar vídeos no celular, mas calma que ele ainda não está disponível nesse momento para o equipamento. Tem até um aplicativo falso na loja Galaxy, então não baixa, vê certinho do que se trata, tem que tomar cuidado com isso. Acrescentando, eu tenho que falar que a S Pen me surpreendeu para eu conseguir editar vídeos e fotos. Eu gostei muito de conseguir usar ela ali, já gravar, já usar, já editar e já tá tudo no celular. É bem legal. Só que para fazer tudo isso você precisa de bateria, né? E dentre todos os modelos lançados, o Ultra foi o único que não teve a capacidade reduzida, mantendo 5.000 mAh. Ele é capaz de carregar em 45 watts, então nessa potência ele consegue 50% de bateria em 20 minutos e a sua capacidade total em quase 1 hora, já que depois dos 80% é necessário reduzir essa velocidade. O problema é que o carregador não vem na caixa, e apesar de a Samsung ter passado a oferecer o carregador para aqueles que compram nos primeiros meses aqui no Brasil, parece que o que vem é o de 25 watts, que leva bem mais tempo para tirar ele do 0 até o 100%. Não é o melhor do segmento, nem de longe, a Xiaomi está liderando nesse ponto, mas até que é bom o suficiente, na minha opinião. Ele também já tem carregamento sem fio de 15 watts e carregamento reverso para fones e relógios que a marca tem. Com isso em mente, eu acho que não dá para falar que o S22 Ultra é nem econômico, nem gastão, tá? Eu usei ele com 120 Hz ligado e a tela em Quad HD. E 1 hora de gravação em 4K, 30 frames por segundo, gastou cerca de 27% da bateria, enquanto que 1 hora de Wild Rift levou quase 17%. E olha que eu tava com a tela quase lá no limite. Esses valores, eles parecem ruins quando a gente olha sozinho, mas se a gente precisar de um pouco mais de desempenho, colocar a tela em Full HD, colocar ela em 60 Hz, eu acho que ele já chega em valores bem mais próximos da concorrência. Não tá incrível, mas tá aceitável. E aí, qual que é a minha opinião, afinal? A mesma que eu falei lá no começo. O S22 Ultra é um dos smartphones mais completos e equilibrados do ano, e olha que a gente tá no começo do ano, eu já tô afirmando. E eu nem comecei a falar de ecossistema dele, tá? DeX, Windows, TV, gadgets e afins. Mesmo não mudando quase nada por fora, o que é muito chato, ele trouxe mudanças incrementais no seu interior que com o tempo podem se acumular. Mas se você tem um S21 Ultra, na boa, não precisa trocar. Se você tava com o S20 Ultra, quem sabe começa a fazer sentido, mas só se a câmera for o ponto principal para você trocar o celular. E claro, se você está com qualquer outro modelo abaixo disso, tem dinheiro e quer muito uma câmera melhor, daí o S22 Ultra pode fazer sentido pra caramba. Principalmente se você considerar esse pilar de dinheiro aí, tá? Se você tiver bastante. Afinal, esse modelo continua por $1.200 lá fora e vai chegar aqui, olha, com um preço estratosférico, na minha opinião. É difícil pensar em pagar perto de R$10.000 um celular, não é? Agora eu quero saber de vocês. Qual que vocês acham que é o preço justo por S22 Ultra? Vocês gostaram das atualizações que ele trouxe? Deixa tudo aqui nos comentários, não esquece dos links. E claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!